O José Corrêa de Braga, Portugal, pergunta: há informação de que em 2012 haverá um arrebatamento. Como será feita essa seleção? A pessoa desaparecerá de repente ou já em 2013 ainda haverá pessoas más no planeta? Ô José Corrêa, a questão do arrebatamento é uma questão bíblica. É uma crença na ideia de que em 2012 vão sumir pessoas enquanto outras vão ficar aqui. A doutrina espírita não tem esta visão das realidades. Até porque também a linguagem bíblica é cheia de figuras, cheia de interpretações que não correspondem às vezes às nossas ideias atuais do mesmo fenômeno. Sabemos que sim, vai haver uma seleção, aliás, já está havendo esta seleção. E não é em 2012 que ela acontecerá, ela já está acontecendo há algumas décadas ou mesmo há mais de século. Nós estamos vivendo isso e talvez este período de acelerar todas estas questões vá produzir sofrimentos para muitos. Mas não é uma transformação somente dos encarnados. Há uma modificação do padrão vibratório dos encarnados e dos desencarnados também. Não serão levados da Terra somente os encarnados que estiverem em vibrações inadequadas. Mesmo alguns vão desencarnar e continuarão reencarnando no mundo físico, a Terra mesmo. Se você quiser informações a esse respeito, dentro da visão espírita, eu recomendaria a você a leitura do capítulo 18 do livro A Gênese. Esta obra espírita que você encontrará lá no nosso site, o Mensagem Fraternal. A Gênese, esta que eu tenho em mãos, é a obra que fala sobre muitas coisas, inclusive no capítulo 18, um capítulo, o último, que é dividido em duas partes. Você deve ler com bastante calma e você entenderá aquilo que os espíritos estão tratando a esse respeito do assunto que você pergunta, tá bem? Não é desse jeito que você está imaginando ou que está perguntando a respeito deste arrebatamento a que se refere a Bíblia e os Evangelhos. Muito obrigado, viu, querido irmão lá de Portugal, pela sua pergunta. A Neide de Tanabi. É possível uma pessoa que já foi avó de alguém reencarnar como neta nessa mesma geração? Um exemplo, ela era minha avó, reencarnou como minha neta, e eu sinto que são a mesma pessoa, ou melhor, o mesmo espírito. Isso é só um exemplo. Neide, se você ler o livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, você vai ver a história do Júlio, um garotinho de 5 anos, que reencarna na mesma família 3 vezes. E nas 3 vezes recebe o nome de Júlio. Desencarna 2 vezes por problemas karmáticos e por fim, na 3ª vez, renasce. Sem problemas. Na mesma família. Naquela mesma geração. Então, aprendemos que não é impossível, às vezes é mais comum do que se pensa. Mas sempre recomendamos, por uma questão de cautela, que nós não fiquemos imaginando que todas as pessoas que nascem na nossa família são o tio, o avô, o bisavô que nós conhecemos. Que nós tratemos cada criança como criança. Não transportando para ela as nossas frustrações em relação àquele que a gente acha que no passado foi o fulano de tal, e que me tratava mal, e que agora vai ver só comigo. Nem ficar bajulando ou criando facilidades desnecessárias, se a gente achar que aquele é o meu paizinho, meu vozinho, que ele me dava tanta balinha, como eu gostava daquele velhinho, agora eu vou dar todo o doce que ele quiser. É um problema. Em vez de ajudar a crescer, nós estaremos emperrando a trajetória evolutiva desse espírito. Por isso é que é possível, não quero dizer que a sua avó é a sua neta, especificamente, é possível, mas no caso que você imagine ser realidade, trate a sua neta como sua neta, não como sua avó. Obrigado, viu, Neide? Um grande abraço. Marco Antônio de Belo Horizonte pergunta: médium que trabalha na área de cura não pode ter vício nenhum? Ô Marco, veja só, se nós somos honestos, nós temos que assumir as coisas que queremos ser. As pessoas que trabalham na casa espírita, que trabalham com a mediunidade, têm o dever de melhorar. Dever.
Então, não que ele não deva ter vício nenhum. Não. Ele pode até ter vício. Mas ele tem que ter menos vício a cada dia. E um dia ele tem, antes de desencarnar do vício, de libertar-se dele. Então essa conversa, não, eu já faço bem, mas ainda tomo meus traguinhos, lá fora é minha vida, não tem nada a ver com o centro. O médium não é médium só quando vai na casa espírita. O médium é médium 24 horas por dia, mesmo que não receba espírito. Portanto, é compromisso mediúnico aquele indivíduo que quer trabalhar no bem, melhorar-se. Se ele não faz isso, por preguiça, ele está deixando de avançar e deixando de ser um bom instrumento. Os espíritos vão utilizá-lo na medida do possível. Mas para que ele melhore, para que ele tenha capacitação mais adequada para a tarefa, para que os espíritos possam investir nele como um trabalhador adequado, ele precisa demonstrar força de vontade. Se não tiver força de vontade, é um médium nota 5. Passa raspando. Mas do lado de lá vai ser que nem o irmão Jacó, não é? Apagadinho, apagadinho. Ou como o André Luiz, não é? 16 mil consultas de graça e 8 anos de sofrimento no umbral. Jesus fala disto. Esforçai-vos por passar pela porta estreita. Esforçai-vos, quer dizer, não fique esperando a porta aparecer, vai atrás dela. Procure-a, lute. Porque pode acontecer do dono da casa passar e passando, tranque a porta. E os que ficarem do lado de fora começarão a bater dizendo, abri, Senhor, abri. Não sei quem vocês são. Como não, Senhor? Nós comíamos na sua mesa, bebíamos contigo. Nós andávamos contigo nas praças públicas. Falávamos em seu nome e expulsávamos o diabo. Fala o Senhor da casa. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não sei quem vocês são. Não adiantou nada ter andado com Jesus, bebido no copo dele, falado com os espíritos. Se isso não melhorar a gente, não tem jeito. Estaremos com os problemas que citamos aqui das impurezas. Obrigado, viu, Marco Antônio? Um grande abraço. Patrícia Lenharo nos escreveu um e-mail perguntando, é possível uma pessoa que não tenha religião, quando encarnado, comum e corrente, uma religião, não é? Fixa dessas, definida, desencarnar e em menos de 3 anos de seu desencarne estar estudando em uma colônia espiritual? Claro que é. É mais comum do que pensa. Aliás, é mais fácil que os que têm religião fiquem no umbral mesmo. E os que não têm nenhuma possam estar melhor do que eles. Jesus fala isso, Patrícia. Ele fala que prostitutas e ladrões entrariam no reino do céu antes do que aqueles que estavam com ele. Porque os que eram de má vida ouviam a sua palavra e acreditavam nela. Mas os que seguiam Jesus, né, pertinho, estes, por que não fazeis o que eu vos mando? Dizem, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos peço? Os que são do mundo, mas que se arrependem e melhoram, chegam antes no reino do céu. É possível sim, aliás, é até muito provável, porque os religiosos, em geral, se encostam, se acomodam nas práticas religiosas e acham que já fizeram bastante. Não importa se são católicos, evangélicos, espíritas, budistas ou qualquer outra denominação. Ah, já fiz muito, eu vou no centro na segunda, vou no centro na quinta. E daí? Que mais? Agora, quando você conhece, a sua responsabilidade multiplica-se a respeito do tempo que você perde. Daí, o que não tem nenhum compromisso com nada, o pouquinho que faça assim já é lucro. Agora, o que sabe que tem que fazer tudo isso, e só faz isso, é só prejuízo. Tá bom? Então, é possível sim, e talvez, ô Patrícia, talvez seja para ele que a gente tenha que rezar, viu? Pedir ajuda. Para esse que a gente achava que era um à toa. Porque às vezes ele vai estar muito melhor do que a gente do lado de lá. A família Barbosa de Ribeirão Preto pergunta, um amigo amputou a perna e diz ainda senti-la. O que acontece? Isso é comum. Isso é um efeito que na doutrina espírita se explica
pela simples questão de que o indivíduo perdeu a perna física, mas não perdeu um membro vibratório. O membro do perispírito, que estava ali e continua estando, não foi amputado pelo procedimento cirúrgico ou pelo acidente. Então é natural que ele persista existindo. E com isto, a pessoa sente na estrutura fluídica que está presente ainda os efeitos desta presença. Então existem pessoas que perdem membros e que sentem o membro coçar e querem que coce. E que sentem a dor e pedem para tomar remédio, mas já não tem mais aquela realidade. Alguns estudiosos da fotografia Kirlian, eles falam da chamada aura fantasma. Você pega uma folha, tira uma fotografia Kirlian, e você verá a aura todinha, ou a atmosfera vibratória luminosa ao redor da folha. Aí você corta um pedaço da folha, e novamente tira a fotografia da folha. A parte da folha que estava viva, continua emitindo a luminosidade. Aquela parte que você cortou, não aparece na fotografia a parte física da folha, porque ela não está mais lá. Mas a energia que está ao redor daquela parte vazia, continua presente. Chamada de aura fantasma, ou aura fantasmagórica. No processo da fotografia Kirlian, atestando isso, conforme você está vendo na tela do seu computador, tá bom? Muito obrigado aqui a pergunta da família Barbosa.